Bem-vindo ao canal Peregrino. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber os nossos vídeos. Revelações no céu. Primeiro testemunho, Esau. 2 Coríntios 12:2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Nós estávamos no quarto, quando tivemos nossa primeira experiência. O quarto começou a se encher com a luz da presença do Senhor. Era uma luz tão poderosa que iluminou o quarto inteiro. O quarto estava cheio da glória de Deus. Era tão lindo estar em sua presença. Jesus nos disse: meus filhos, agora eu vou lhes mostrar meu reino. Nós iremos para a minha glória. Nós pegamos as mãos uns dos outros e nos levantamos. Eu olhei e percebi que nós estávamos saindo do nosso corpo. Enquanto nós deixávamos nossos corpos, nós fomos revestidos com vestimentas brancas e começamos a subir numa velocidade muito rápida. Nós chegamos de frente a um par de portas, que se abre do meio para fora, que era a entrada para o reino dos céus. Nós estávamos surpresos com tudo aquilo que estava acontecendo conosco. Felizmente, Jesus, o Filho de Deus, estava lá também com 2 anjos que tinham cada um 4 asas. Os anjos começaram a falar conosco, mas nós não entendíamos o que eles diziam. A linguagem deles era muito diferente da nossa, e não era parecida com nenhuma linguagem terrestre. Esses anjos estavam nos dando boas-vindas e eles abriram aquelas imensas portas. Nós vimos um lindo lugar, com muitas coisas diferentes. Quando nós entramos, uma paz perfeita encheu nossos corações. A Bíblia nos fala que Deus nos daria a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. A primeira coisa que vi foi uma corça, então eu perguntei a uma das minhas amigas: Sandra, você está vendo a mesma coisa que eu? Ela não estava mais chorando ou gritando, como quando nos foi mostrado o inferno. Ela estava sorrindo e disse: sim, Esaú, eu estou vendo aquela corça. Então eu sabia que tudo era real. Nós estávamos realmente no reino dos céus. Todos os horrores que nós vimos no inferno foram esquecidos. Nós estávamos lá apreciando a glória de Deus. Nós entramos onde a corça estava. Atrás dela, havia uma árvore imensa. A árvore estava no centro do paraíso. A Bíblia nos fala em Apocalipse 2:7: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer eu lhe darei de comer do fruto da árvore da vida que se encontra no meio do paraíso de Deus. Esta árvore é um símbolo de Jesus, porque o Cristo é vida eterna. Atrás da árvore estava o rio de águas cristalinas. O rio era tão limpo e maravilhoso como nós nunca tínhamos visto antes, coisa igual, na terra. Nós apenas queríamos ficar naquele lugar. Muitas vezes nós falamos ao Senhor: Senhor, por favor, não nos tire deste lugar. Nós queremos ficar aqui para sempre. Nós não queremos voltar para a terra. O Senhor nos respondeu: é necessário que vocês voltem e deem testemunho de todas as coisas que eu preparei para aqueles que me amam, porque eu voltarei em breve e minha recompensa está comigo. Quando nós vimos o rio, nós corremos e entramos nele. Nós nos lembramos da palavra de Deus que fala que todo aquele que crê no Senhor, rios de água viva fluirão do seu interior. João 7:38. A água deste rio parecia ter vida própria, e nós decidimos mergulhar nele. Dentro e fora d'água nós podíamos respirar normalmente. O rio era muito fundo e havia peixes de várias cores naquele lugar. A luz dentro e fora do rio era normal. No céu a luz não vem de um lugar específico, tudo simplesmente brilhava. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus é a luz desta cidade. Apocalipse 21:23. Com nossas mãos, nós tiramos alguns peixes de dentro d'água, e eles não morreram.
Então nós corremos até ao Senhor e perguntamos a Ele o porquê daquilo. O Senhor sorriu e respondeu que no céu não havia mais morte, nem choro, nem dor. Apocalipse 21:4. Nós deixamos o rio e corremos para cada lugar que pudemos encontrar. Nós queríamos tocar e experimentar tudo. Nós queríamos levar tudo conosco para casa, porque nós estávamos maravilhados pelas coisas do céu. Simplesmente não é possível descrever detalhadamente em palavras. Quando o apóstolo Paulo foi levado ao céu, ele viu coisas que não podiam ser descritas em palavras, por causa da grandeza das coisas do reino dos céus. 2 Coríntios 12. Existem coisas que nós vimos que nós praticamente não temos meio de explicar. Nós, então, chegamos a uma grande área, um lugar maravilhoso. Esse lugar estava cheio de pedras preciosas, ouro, esmeraldas, rubis e diamantes. O piso era de puro ouro. Nós, então, entramos em um lugar onde havia 3 grandes livros. O primeiro livro era uma Bíblia feita de puro ouro. Em Salmos fala que a palavra de Deus é eterna e que sua palavra permanece no céu eternamente. Salmos 119:89. Nós estávamos olhando para uma grande Bíblia de ouro. As páginas, a escritura, tudo era feito de puro ouro. O segundo livro que nós vimos era ainda maior que a Bíblia. Ele estava aberto e um anjo estava sentado lá escrevendo dentro do livro. Juntos com o Senhor Jesus, nós chegamos perto para ver o que o anjo estava escrevendo. O anjo estava escrevendo todas as coisas que estavam acontecendo na terra. Tudo o que estava acontecendo, incluindo a data, hora, tudo estava gravado lá. Isto é feito para que a palavra de Deus se cumpra onde diz que os livros foram abertos, e que os povos da terra foram julgados segundo seus trabalhos que estavam escritos nestes livros. Apocalipse 20:12. O anjo estava escrevendo todas as coisas que as pessoas estavam fazendo aqui na terra, boas ou más, como estava escrito. Nós continuamos a ir até o lugar onde estava o terceiro livro. Ele era ainda maior que o último livro. O livro estava fechado, mas nós chegamos perto dele. Todos nós, os 7, pegamos juntos o livro de onde ele estava segundo a ordem do Senhor, e nós o colocamos num pilar. Os pilares e as colunas no céu são maravilhosos. Elas não são feitas como as da terra. As colunas eram como tranças, feitas de diferentes pedras preciosas. Algumas eram feitas de diamantes, outras eram feitas de pura esmeralda, outras eram feitas de puro ouro, e outras eram feitas de uma combinação de vários tipos de diferentes pedras. Eu então entendi que Deus é realmente dono de todas as coisas, como está escrito em Amós 2:8, meu é o ouro, e minha é a prata. Eu entendi que Deus é absolutamente rico e que a Ele pertence toda a riqueza do mundo. Eu também entendi que tudo que há no mundo pertence ao nosso Deus e que Ele quer dar para aqueles que pedem a Ele com fé. O Senhor disse, pede-me e te darei as nações por herança. Salmos 2:8. Este livro que nós colocamos na coluna era tão grande que, para virarmos uma página nós tínhamos que caminhar cada página até o outro lado do livro. Nós tentamos ler o que havia no livro, como o Senhor nos pediu. Inicialmente, era difícil de ler porque estava escrito com caracteres estranhos que nós não podíamos entender. Era mais diferente do que qualquer linguagem terrestre, era algo totalmente celestial. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nos foi dada a graça de entender. Era como se tirasse um véu de nossos olhos e então nós pudemos entender o que estava escrito, claro como nosso próprio idioma. Nós podíamos ver que todos os nossos 7 nomes estavam escritos. O Senhor nos disse que era o livro da vida. Apocalipse 3:5. Nós percebemos que os nomes escritos no livro não eram os nomes que éramos chamados na terra. Estes nomes eram novos,
Então pôde-se cumprir a palavra de Deus que diz que ele daria um novo nome que ninguém sabia, senão a pessoa que o recebe. Apocalipse 2:17. No céu, nós éramos capazes de pronunciar nossos nomes, mas uma vez que o Senhor trouxe-nos de volta à terra, aqueles nomes foram tirados de nossas memórias e de nossos corações. A palavra de Deus é eterna, e tem que ser cumprida. Meus amigos, a Bíblia diz, Apocalipse 13:11, não deixe ninguém pegar sua coroa, não deixe ninguém te usurpar ou remover o lugar que o Pai tem para você. No céu, existem milhões de coisas que são maravilhosas, nós simplesmente não podemos expressar com nossas bocas. Mas eu quero te dizer algo, Deus está esperando por você. Contudo, somente aquele que perseverar até o fim que será salvo. Marcos 13:13